Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, estamos dando continuidade ao estudo da Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Eu indiquei já algumas obras bibliográficas para meus irmãos sobre a Trindade, a doutrina da Trindade especificamente. E hoje quero indicar aqui para vocês algumas teologias sistemáticas pentecostais que poderão auxiliar os irmãos em seus estudos preparatórios para cada lição bíblica. Lembrando, o que é uma teologia sistemática? É o ramo da teologia que estuda as doutrinas específicas da fé cristã. Por exemplo, quando tratamos sobre Trindade, nós estamos tratando basicamente sobre três doutrinas que vão estudar as pessoas da Trindade. Por exemplo, teontologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo e pneumatologia ou paracretologia, a doutrina do Espírito Santo. Nas lições finais, nós também vamos estudar sobre a relação entre a Trindade e a Igreja, que abarca a doutrina da Igreja, que é a eclesiologia. E aqui eu quero indicar algumas obras, sobretudo obras pentecostais, que poderão auxiliar os meus irmãos. A primeira que eu quero citar é o nosso clássico da teologia pentecostal, uma obra 100% brasileira, organizada pelo nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, que é um compêndio de vários artigos sobre teologia sistemática escritos por teólogos brasileiros. E aqui, para apresentar aos irmãos, por exemplo, na disciplina de teontologia ou a doutrina de Deus, nós temos como o nosso escritor, o nosso querido pastor Ezequias Soares, que vai tratar sobre a doutrina de Deus, que já foi comentarista nas nossas revistas da Escola Dominical sobre apologética, e ele é o responsável pelo departamento de apologética da CNADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Na questão cristológica, a doutrina de Cristo, quem assina o artigo é o saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Obviamente, como se trata de um irmão que já partiu para a glória, essa obra é resultado do compêndio de vários escritos dele sobre a cristologia. E, por fim, na doutrina do Espírito Santo, quem também assina é o nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, tá? Então, esta teologia pentecostal é uma obra indispensável para aqueles que desejam estudar a teologia numa perspectiva pentecostal. E o preço dela é bastante acessível. Uma segunda obra que eu quero indicar para os irmãos é o clássico A Teologia Sistemática de Stanley Orton, numa perspectiva pentecostal. Essa edição que eu tenho, ela é mais antiga. Já saiu uma nova edição que tem alguns acréscimos, nova capa. Então, os irmãos que não adquiriram ainda esta obra, podem adquirir a nova edição, mas os que já têm, não vejo necessidade de comprar outros livros, pois as mudanças não foram tão significativas. E nós temos aqui sobre, por exemplo, o Deus único e verdadeiro, assinado pelo pastor Russell Jones, a Santíssima Trindade, assinado por Kerry Max Hobbit. Nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo, assinado por David Nicole, e o Espírito Santo pelo pastor MacD McLean e Timothy James, né? São nomes ingleses, você não perdoe a pronúncia, mas tirando aquela primeira indicação, é uma obra que eu recomendo demais para os irmãos.
É uma teologia também, um preço acessível, considerando que com esse livro, irmãos, veja bem, você com esse livro, na minha última conferência, ele estava em torno de 69, R$ 70, ele vai orbitar nessa margem. Só que você tem todas as doutrinas bíblicas aqui. É um livro que você vai comprar e dizer o seguinte: eu vou comprar um próximo livro quando eu terminar de ler isso aqui. Então você vai ter bastante tempo para estudar as principais doutrinas, no que diz respeito à doutrina da salvação, soteriologia, escatologia, a doutrina das últimas coisas, ramatiologia, a doutrina do pecado. Então, é um conhecimento que vale muito a pena. Uma teologia sistemática que eu quero indicar para os meus irmãos é a teologia sistemática de Charles Finney, um dos primeiros avivacionistas ou avivalistas, como vocês queiram chamar, um defensor do movimento carismático, movimento pentecostal. Ele teve o seu encontro com o batismo no Espírito Santo e o seu ministério mudou radicalmente. Ele é um dos que são citados no Heróis da Fé e que vale a pena você conhecer a perspectiva sobre a vida teológica de Charles Finney. Ele tratou sobre a questão do batismo, ele foi um dos primeiros a aplicar a concepção do apelo, a necessidade de chamar as pessoas para terem um encontro com Cristo. E nós temos também uma teologia pentecostal, teologia sistemática de Rodman Williams, tá? Esta obra, ela das que nós apresentamos até agora, ela vai trazer um aprofundamento muito grande no que diz respeito aos temas das nossas lições, teontologia, cristologia, pneumatologia, nós não temos restrição alguma. No que diz respeito à escatologia, aí tem que fazer um parênteses, porque o Rod Williams, ele não é tribulacionista, tá? Ele defende outra perspectiva. Então, no que diz respeito à escatologia, você pode fazer alguma ressalva. E, por fim, irmão, de brindes, vou deixar aqui para vocês, para aqueles que realmente agora querem estudar a teologia sistemática numa perspectiva mais histórica, mais filosófica. Eu vou citar um autor que ele não é pentecostal, mas que seus estudos eles são contemplados por muitos teólogos pentecostais e que usam esse teólogo como referência, que é a teologia sistemática do pastor, professor, teólogo Alistair McGrath, tá? É um clássico, é uma referência. Essa também saiu uma nova edição que os irmãos que não tiverem, eu recomendo que comprem a nova. Se já tem essa, não há necessidade. Ok, meus amados? Então, essas são as minhas indicações, dicas de aquisição de teologia sistemática para esse trimestre. Lembrando que boa parte dessas obras também tem as suas representações mais concisas. Por exemplo, nós temos as Doutrinas Bíblicas de Stanley Orton, que é um livrinho um pouco menor, mas que vai trazer também a síntese das suas principais ideias. No outro vídeo, eu vou estar apresentando para vocês algum desses livros de doutrinas bíblicas que podem auxiliar. E como também os irmãos estão vendo aqui atrás, Bíblia de Estudos, eu irei trazer um vídeo aqui falando das principais Bíblias de estudos que os irmãos podem adquirir para auxiliar nos seus estudos. Que Deus em Cristo vos abençoe e estarei sempre postando essas indicações para os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma curiosidade teológica sobre a interpretação bíblica, hermenêutica, ou mesmo sobre o tema da escola bíblica dominical, que é a Trindade, os irmãos podem mandar uma mensagem que eu faço um vídeo trazendo aqui o esclarecimento para os irmãos. Nos ajude aí compartilhando esse material, curtindo o vídeo e se inscrevendo aqui no canal para nos ajudar.
O intuito desse canal é exclusivamente auxiliar aos irmãos, sobretudo os alunos e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que querem otimizar o seu processo de ensino, para que os alunos possam ter o melhor processo de aprendizagem. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.